Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! Obrigado. No mundo cada vez mais populoso como o nosso, uma salada como essa, para chegar na nossa mesa, faz grandes viagens e sofre vários processos. E o que a indústria química tem a ver com isso? É justamente isso que nós vamos ver na nossa teleaula de hoje. Servido? Na teleaula de hoje você vai conhecer quais são os elementos essenciais para as plantas e a importância dos fertilizantes. Também vai conhecer as etapas da produção do ácido nítrico e do sal nitrato de amônio. Também vai conhecer o ciclo do nitrogênio na natureza e quais os principais usos do ácido nítrico. Ô, seu Nelson! Estou aqui comendo. Tá servido, seu Nelson? Não, obrigado, acabei de comer. E a Zezé? A Zezé aproveitou que é feriado e deu um pulo num sítio com a Helena. Ah, Helena, o senhor conhece? Ah, claro. E você não quis ir? Pois é, né, seu Nelson? Sabe como é? Jornal tem todo dia. Bom, mas que bom que o senhor veio, assim a gente pode levar aquele nosso papinho. Eu descobri um artigo super interessante nessa revista aqui. E você preste atenção, porque a nossa teleaula de hoje só está começando. Sabe uma coisa que eu não entendo? Por que as plantas precisam de adubos, fertilizantes, essas coisas? Elas não crescem sozinhas? Na verdade, as plantas precisam de alguns elementos para crescerem. São elementos essenciais para as plantas. Por isso mesmo, são chamados de elementos essenciais. Mas esses elementos essenciais não estão na água, no ar? Nem todos. Alguns são dados na forma de fertilizantes. Fertilizante, que fertiliza, que torna a terra fértil. Os fertilizantes ajudam o crescimento das plantas, fornecendo os elementos que elas não podem retirar da água e do ar. Os elementos que as plantas precisam em maior quantidade são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e ferro. Destes elementos, os mais importantes são o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que as plantas retiram da água do solo e do gás carbônico do ar. Todos os outros elementos que você viu precisam ser colocados nas plantas, na forma de adubo. Puxa, quantos elementos as plantas precisam para crescer? Sabe uma coisa que ainda não entendi bem, Clóvis? Será que é mesmo necessário as indústrias ficarem fabricando ácido sulfúrico, a amônia, essas coisas químicas, para fazer adubo? Lá vem o senhor com aquelas desconfianças de novo, hein? Sabe o que é, Clóvis? É que eu fui criado na roça, eu demorei para vir para a cidade. E lá no interior eu vi o pessoal adubando as plantas com esterco de cavalo, de galinha. E olha, as plantas cresciam que era uma beleza. Olha, pra falar a verdade eu não sei, porque eu sempre morei na cidade. E até nos vasos lá de casa eu uso fertilizante químico. Por falar nisso, eu comprei um vidrinho de um fertilizante químico que estava escrito NPK. NPK? Que é isso? Era justamente isso que eu gostaria de saber. Será que NPK é a marca do fertilizante? Não, NPK não é marca de fertilizante. NPK quer dizer nitrogênio, fósforo e potássio. NP e K são os símbolos químicos desses elementos. N quer dizer nitrogênio, P fósforo e K potássio, entendeu? Quer dizer então que todos os fertilizantes são iguais? Quer dizer, sempre vem escrito NPK? Nitrogênio, fósforo e potássio são elementos que as plantas precisam para crescer. Por isso que a gente precisa dar para as plantas na forma de fertilizante. Um dos elementos mais consumidos pelas plantas é o nitrogênio. Quando é necessário usar um fertilizante com bastante nitrogênio, usa-se o nitrato de amônio. A fórmula do nitrato de amônio é NH4NO3. Na verdade, o nitrato de amônio é um sal e ele é fabricado reagindo amônia com ácido nítrico. Reagindo a amônia, cuja fórmula é NH3, com o ácido nítrico, que é HNO3, chegamos ao nitrato de amônio.
Quer dizer que quando alguém está precisando de um fertilizante com bastante nitrogênio, eles usam esse tal nitrato de amônio. É o que está escrito aí. Mas o nitrato de amônio não é produzido com ácido nítrico. Então onde é que eles arranjam esse ácido? Eles compram? Não precisa comprar. Eles fabricam ácido nítrico com amônia. Com a mesma amônia? Parece que eles queimam amônia. Queimar amônia? O que dá isso? Não sei. Isso me pegou. Quando a amônia queima, dá o óxido de nitrogênio, que é um gás. Aí o que acontece? Esse gás reage com mais oxigênio e dá o dióxido de nitrogênio. E o dióxido de nitrogênio, reagindo com a água, dá o ácido nítrico. Escuta, esse tal óxido de nitrogênio aí, esse Dióxido de nitrogênio. Dióxido de nitrogênio, esse aí. Não é aquele gás que se forma no motor dos carros e que causa toda aquela poluição? É, Zezé, é verdade. Os dois óxidos de nitrogênio, formados pela reação da amônia com o oxigênio, são lançados para a atmosfera e causam o que o pessoal chama de chuva ácida. Como tem água na atmosfera, esses gases formam junto com essa água o ácido nítrico. Quer dizer então que essa história de chuva ácida é ácido nítrico? Puxa, eu que pensei que essas coisas só acontecessem lá na atmosfera de Vênus. É por isso que os órgãos do governo controlam os gases que as indústrias soltam no ar. Mas as indústrias químicas estão muito preocupadas com os problemas ambientais. Estão estudando projetos para preservar o meio ambiente, né? Eu acho bom mesmo, que eu não quero me dissolver toda no temporal, já pensou? Mas olha, você estava falando aquela história da fabricação do ácido nítrico. E aí eu me lembrei daquela conversa que a gente levou outro dia sobre a fabricação do ácido sulfúrico. Para a fabricação do ácido sulfúrico, nós queimamos o enxofre que depois na água vai dar o ácido sulfúrico, você se lembra? Com o ácido nítrico é um pouquinho diferente. Como você sabe, o nitrogênio é difícil de queimar. Então, a gente reage nitrogênio com hidrogênio e transforma em amônia. Depois, queima a amônia para chegar no óxido de nitrogênio. Depois, reage com mais oxigênio para dar o dióxido de nitrogênio. Então, é só pôr na água e pronto. Nós temos o ácido nítrico, que, como você viu, é muito importante na fabricação de fertilizantes. Quer dizer que essa alface da sua salada precisou da indústria química? Claro, ela precisou de fertilizante. Mas o que me deixou assustado foi esse negócio da chuva ácida. O que ela faz mesmo? Bom, essa chuva, pelo que eu entendi, essa chuva acontece quando se forma ácido sulfúrico e ácido nítrico na atmosfera. Aí chove e o ácido ataca o solo. E prejudica o crescimento das árvores. Não só das árvores, ela acaba atacando também prédios, monumentos de mármore. É por isso que eu te digo, Clóvis, essa história de ácido nítrico, de amônia, não era melhor adubar as plantas com esterco de cavalo? Ih, lá vem o senhor com essas perguntas de novo. Quando você me der uma boa resposta, eu paro de perguntar. Oi, Cláudio. Oi, Helena, tudo bom? Tudo bom? Zezé, esse é o Cláudio, o agrônomo que trabalha aqui. Oi? Cláudio, será que você pode responder uma dúvida nossa? Claro, se tiver ao meu alcance. Sabe o que é? É que a gente sabe que precisa usar fertilizante nas plantas, mas a Zezé quer saber por que não se usa só fertilizantes naturais, como o esterco, por exemplo. Por que não se usa só esterco de cavalo como adubo, em vez de fertilizantes químicos? Não era mais natural? Olha, o esterco de cavalo tem a mesma função do nitrato de amônio. Os compostos de nitrogênio que se encontram no esterco ou nos restos de plantas são transformados em sais de amônio e nitratos pelas bactérias. Esses nitratos e os sais de amônio são absorvidos pelas raízes das plantas que os usam para crescer. Então, não é mais natural? Na verdade é, mas o grande problema de se usar esses adubos naturais é a quantidade. Como assim? A necessidade de alimentos hoje em dia é tão grande que usando só os adubos naturais não teríamos alimentos em quantidade suficiente. Quer dizer então que os químicos produzem substâncias que também são produzidas pela natureza. Os químicos trabalham na indústria e procuram produzir materiais o mais barato possível. Para conseguir isso, nós procuramos usar matérias-primas mais baratas, fazer reações químicas mais rápidas e que precisam de pouca energia. É isso aí. Bom, gente, com licença. Tchau, obrigada, hein? Quer dizer então que todo o ácido nítrico vai para a fábrica de fertilizantes? A maior parte, mas uma porção vai para a indústria de explosivos, para as fábricas de dinamite e de nitroglicerina. Os nitratos são muito explosivos porque, pelo aquecimento, desprendem grande quantidade de gases rapidamente. Bom, a tarde está ótima, mas nós temos que pegar a estrada. Vamos embora, Zezé? Vamos lá.
Ô, Helena, valeu, viu? Pensando bem, não dá para alimentar todo esse mundaréu só adubando com esterco. Tem muita gente no mundo. Não, mas o importante é que as indústrias tenham responsabilidade com o meio ambiente e vivam com ele em harmonia. É isso aí. Bom, eu já vou indo. Ô, seu Nelson. Até outra, hein, Clóvis? Até mais. Bem, eu também já vou indo para casa. Mas antes, que tal uma revisãozinha? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as plantas precisam de alguns elementos para crescerem, que são chamados de elementos essenciais. Viu que a indústria química fabrica fertilizantes conhecidos como NPK, que são os símbolos químicos de nitrogênio, fósforo e potássio. Viu também a diferença de fabricação do ácido sulfúrico e do ácido nítrico, e as etapas da produção do ácido nítrico e os seus principais usos. Aprendeu como se obtém o sal chamado nitrato de amônio para a fabricação de fertilizantes com bastante nitrogênio e conheceu o ciclo do nitrogênio. Agora você já sabe muita coisa nova sobre a indústria química e os elementos com os quais ela trabalha. E para que isso fique bem firme, não deixe passar batido. Pegue o seu livro, estude, faça os exercícios. E até a próxima!